Pode sentar. Nós queremos nessa hora chamar aqui à frente para estarmos orando. Nosso time de bebês, né? Nossas crianças, uma parte já estão em cima. Também, se estiverem aqui, vamos orar nesse momento. Nossas crianças, nossos bebês, nossas tias, vamos estar colocando a vida delas diante do Senhor, pedindo ao nosso Deus que venha falar ao coração delas nessa noite. Você também feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, peça ao Senhor a graça dele para a sua vida. Quero convidar o nosso irmão Rodrigo para vir aqui orar, e a gente vai colocar as nossas vidas diante do Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor venha ministrar ao nosso coração e ao coração das nossas crianças. Feche seus olhos. Graças te damos, Pai. Senhor, bom Senhor, temos que colocar diante de Ti, Senhor, esse culto que nós estamos participando, Pai. Nós, Senhor, rogamos ao Senhor que essas crianças tão pequeninas possam, desde já, Pai, escutar um pouco da Tua palavra, Pai. A linguagem delas, Senhor, o modo delas, Senhor, mas que tão pequenas possam ser instruídas com a Tua palavra, Pai. Quando tiverem maiores, Senhor, que tudo aquilo que foi colocado, toda a disposição das tias, dos adultos, Senhor, possam ter resultados, que acreditamos, Pai, que é o Senhor mesmo que está ministrando ao coração delas, Pai. Quanto a nós, Senhor, que estaremos aqui, Pai, o Senhor venha falar conosco também da mesma forma, Senhor. Usa, Pai, o pregador dessa noite, Senhor, Pai, que ele venha trazer a Tua palavra aos nossos corações. Que se for, Senhor, da Tua vontade, Pai, possa haver, Senhor, cura, salvação, restauração, Pai, mas que rogamos ao Senhor que o Senhor venha verdadeiramente falar conosco, Pai. Possamos aceitar a Tua palavra. Possamos, Senhor, entender que é o Senhor mesmo que está falando aos nossos corações, Senhor, e colocamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falará conosco em prática, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nossos bebês, nossas crianças. E abra sua Bíblia em Atos capítulo 11. Nós vamos ler Atos capítulo 11 a partir do versículo 1. E se você deseja receber a palavra, para poder acompanhar a leitura e a explicação, levanta a sua mão, né? Nosso time de recepção vai estar disponibilizando para você um exemplar da Bíblia, para você, com a Bíblia em mãos, poder acompanhar a leitura e a explicação da palavra. Atos, livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Palavra de Deus. Mais alguém precisa de Bíblia? A palavra de Deus diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope
e manda chamar Simão, o sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Queridos, queria que você acompanhasse comigo um pouco dessa história, tá? Que o livro de Atos ele está contando. O cristianismo, você deve saber, ele começa na cidade de Jerusalém. Em Jerusalém nasce a primeira igreja, a primeira comunidade de cristãos. Esses discípulos de Jesus, lá de Jerusalém, receberam o Espírito Santo. E essa igreja de Jerusalém cresce muito rápido, né? Em pouquíssimo tempo ela conta com milhares de membros. Porém, o propósito de Deus para a igreja era que ela se expandisse para outras cidades, para outros lugares. Porque Deus quer que o Evangelho chegue a todas as pessoas. E como os cristãos em Jerusalém estavam em zona de conforto, Deus permite que uma grande perseguição venha sobre os cristãos daquela cidade, a fim de que eles saíssem de lá e levassem o Evangelho para outros lugares. Parênteses. Há momentos que Deus permite grandes tempestades na sua vida, para que você se movimente na direção da vontade dele. Quando a gente não se movimenta na direção da vontade do Senhor, muitas vezes ele movimenta a nossa vida para que a gente vá ao encontro do que ele quer para nós. Só que mudar as pessoas de lugar é fácil. Tirar as pessoas do Egito e levar para o deserto é fácil para Deus. Difícil é mudar o coração. Mudar o coração é que são elas. Deus tirou boa parte dos cristãos de Jerusalém, levou eles obrigatoriamente para outras cidades, mas a cabeça deles continuava igual. Isto é, na perspectiva deles, o cristianismo continuava sendo
apenas para os judeus. Eles mesmos eram judeus que se tornaram cristãos. Portanto, na cabeça deles, para que as pessoas se tornassem cristãs, primeiro elas deveriam se tornar judias. Veja como foi difícil. Os versículos 1 a 18, Pedro ele encontra-se em Jerusalém. Para quê? O que ele foi fazer em Jerusalém? Ele foi chamado a explicar. Pedro foi chamado a dar explicações. Por quê? Porque ele tinha entrado na casa de um não-judeu para falar de Jesus. Veja você, a igreja chama Pedro para que Pedro explique o que ele foi fazer na casa de um não-judeu para pregar o evangelho para aquela pessoa. Pedro foi criticado por ter entrado na casa de um não-judeu e pregar o evangelho para ele. Imagina a situação. Você sendo chamado a atenção na igreja, sendo criticado na igreja, porque simplesmente pregou o evangelho para alguém que, entre aspas, é diferente. Qual seria a sua reação, né? Se você visse um pastor, um outro irmão da igreja, falando do evangelho, conversando com alguém, frequentando a casa de alguém que tem uma opção religiosa diferente da nossa, ou alguém que faz coisas, frequenta lugares que você condena, que do seu ponto de vista ético e moral tem um comportamento errado, alguém que tem opiniões, defende posições que você considera equivocadas, e de repente você vê alguém da igreja convivendo com essa pessoa, conversando com essa pessoa, lidando com essa pessoa, falando de Jesus para essa pessoa, estando na casa dessa pessoa. Será que você iria criticar o pastor, esse irmão, por andar junto, estar do lado, se misturar com essa gente estranha, esquisita, pecadora? Porque, ora, não dá para eu evangelizar se eu não me envolvo. Deus, quando quis evangelizar o mundo, o que ele fez? Ele desceu a terra, ele pisou o mesmo chão que a gente, ele se misturou com os pecadores. Não dá para eu evangelizar se eu não me envolvo. Mas olha, foi exatamente isso que criticaram Jesus, lembra? Seu mestre se mistura com publicanos e pecadores. Louvado seja Deus, porque o Filho de Deus não se importou em se envolver com gente estranha, esquisita, pecadora, pessoas de má reputação. Sabe por quê? Porque nós somos essas pessoas. O evangelho é para os doentes, não para os sãos. E é sempre bom lembrar, quando Jesus diz que o evangelho é para os doentes, não para os sãos, ele está fazendo uma ironia. Não é que ele considerava a pessoa saudável, mas na verdade ele está dizendo: olha, você que se considera são, você que se considera sem pecado, eu não vim para você. Eu vim para aquele que reconhece, que se assume, que é doente, que é pecador, que precisa da graça de Deus. Porque o evangelho transforma vidas. O evangelho não é só para aqueles que concordam com a gente. O evangelho é para aqueles que agem com a gente, que têm as mesmas preferências e atitudes como a gente. O evangelho é para todo mundo, para todo tipo de pessoa. Eu não posso permitir que qualquer diferença que eu tenha com você seja um empecilho para levar o evangelho para a sua vida. Porque não é fazendo você vestir a roupa que eu visto, não é fazendo o meu amigo as mesmas músicas que eu vou transformar a vida de alguém. Vidas são transformadas pelo evangelho. O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho não nos faz pensar do mesmo jeito em tudo.
Podemos sim ter opiniões diferentes, gostos diferentes, porque o que nos une é maior. O que nos une é Jesus Cristo, é o sangue derramado na cruz. Os crentes em Jerusalém queriam primeiro transformar as pessoas em judeus, para que depois elas fossem cristãs. Pedro então tem que dar explicações. Por que ele foi na casa de um não-judeu? Por que ele pregou o Evangelho? Mas aí, veja você, o versículo 18 mostra que os cristãos de Jerusalém começaram a entender, né? Deus estava abrindo o entendimento deles. Eles louvam a Deus. Por quê? Porque os não-judeus, os gentios, também estavam experimentando salvação em nome de Jesus. Pessoas podiam ser cristãos sem ser judios. E aí, a partir do versículo 19, a gente vai viver uma nova fase. É das histórias que mais me tocam neste livro de Atos. É a história da plantação, do surgimento da igreja de Antioquia. Veja você que até Atos, capítulo 11, versículo 18, só existia uma única igreja estabelecida na face da terra. A igreja em Jerusalém. Só naquela cidade. A igreja dos cristãos judeus de Jerusalém. Haviam pessoas, sim, de outros lugares que haviam crido em Jesus, se batizado, mas ao que tudo indica, todos esses estavam ligados a essa igreja de Jerusalém. Atos 11, 19 vai contar a primeira igreja cristã fora do território de Israel. A primeira igreja cristã formada de não-judeus. A primeira igreja do tipo como a nossa. As igrejas que tem no Brasil. Isso aconteceu em Antioquia, uma mega cidade da Síria, país que fica ao norte de Israel. Na época, Antioquia era a segunda ou terceira maior cidade do mundo. Ali moravam cerca de 800 mil pessoas. Só para você ter uma ideia, a cidade de Niterói aqui do lado tem 500 mil habitantes. Antioquia, naquela época, 2.000 anos atrás, tinha 800 mil. Aproximadamente 8 capitais de estados brasileiros têm menos habitantes do que havia em Antioquia. Era uma cidade enorme. E o texto vai dizer que, levados pela perseguição aos cristãos em Jerusalém, os cristãos saem daquela cidade. E, no primeiro momento, esses crentes judeus vão para outra cidade, só que eles só pregam o Evangelho para quem também é judeu. Então eu vou para uma cidade, por exemplo, eu chego em Antioquia. Ora, se eu sei que você é judeu, bem, eu vou falar de Jesus para você, né? Se você não é judeu, não quero nem contato com você. Havia uma barreira cultural a ser vencida. Todavia, louvado seja Deus, pessoas pensaram diferente. Alguns, entre aspas, rebeldes, começaram a anunciar Jesus para os gregos, anunciar o Evangelho para os gregos. Os gregos aqui, a expressão gregos, ela se refere a pessoas de diferentes nacionalidades, mas que têm duas coisas em comum. Todo grego que a gente tem aqui, eram todas as pessoas que não eram judias, e todas elas falavam grego, porque no mundo inteiro naquela época se falava grego, no mundo do Império Romano. O grego era a língua comum. Então alguns cristãos resolveram pregar o Evangelho de uma forma diferente, ou seja, não importa a nacionalidade, não importa o idioma, não importa a condição social, não importa a roupa que ele veste, a opinião que ele tem, não importa a cor do cabelo, o tipo que torce. Eu vou pregar o Evangelho porque ele é um ser humano. Se é ser humano, se é gente, eu vou pregar o Evangelho. E no versículo 21 o texto diz que a mão do Senhor se estendeu sobre essa iniciativa. Deus estava com eles. E muitas pessoas creram em Jesus naquela cidade.
Eu queria te chamar a atenção para duas observações. Muitas vezes a gente se acomoda ao que os outros fazem, né? A gente vive a nossa vida cristã baseado no que a maioria dos cristãos fazem. Bem, se a maioria dos cristãos de vez em quando conta uma mentirinha, por que eu não posso contar também, né? Se a maioria dos cristãos não se importam com o que os outros pensam, por que eu vou me importar? E por aí vai. Só que eu não devo obediência à maioria dos cristãos. A minha salvação não tem a ver com a maioria dos evangélicos, cristãos, enfim. A nossa salvação tem a ver com Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é a minha referência, Ele é o meu mestre. Eu não posso pautar o meu comportamento, a minha atitude. Ah não, pô, todo mundo faz isso. Não interessa o que todo mundo faz. Interessa o que Jesus te mandou fazer. Interessa aquele que morreu na cruz pela sua vida, ressuscitou. Ele te diz para fazer. Isso não deve me colocar numa posição de arrogância, né? Ah, então eu sou melhor do que os outros. Não, ao contrário. Ser cristão é estar na posição de humildade diante de Deus, da palavra. A questão é, as minhas atitudes têm respaldo na palavra? Examine-se a si mesmo, sonde o seu coração, olhe para a sua vida, faça uma sondagem. As suas decisões, as suas atitudes, o que você faz, está baseado na palavra de Deus? Para quem você tem olhado ao agir? Você tem olhado para Cristo ou você tem olhado para os outros crentes? Você tem olhado para as pessoas da igreja? Para quem você olha quando você conduz a sua vida? Sabe, irmãos, é um sinal de completa e total imaturidade, infantilidade espiritual, quando a gente usa a vida de outro crente para justificar um pecado, uma falta de obediência. Nós devemos obediência àquele que é o Senhor das nossas vidas. O seu fundamento precisa estar em Jesus. Aquelas pessoas de Antioquia não olharam. Se elas olhassem para a maioria, elas nunca iriam pregar o evangelho para ninguém. Elas decidiram anunciar o evangelho porque elas se lembraram da ordem de Jesus. Compreende? Outro detalhe importante dessa história, né? Quem levou o evangelho para Antioquia? Qual foi o apóstolo? Me diga você, qual foi o apóstolo que liderou o início da igreja de Antioquia? Quem foi o pastor? Quem foi o missionário? Quais são os nomes? Não sabemos. Não sabemos. Por quê? Porque essa igreja nasceu porque crentes comuns, gente simples, gente que apenas é crente, gente que apenas ama Jesus, que teve a ousadia, a coragem de pregar o evangelho para o vizinho, para o amigo, para o colega. O reino de Deus não é feito apenas de líderes, pastores, missionários, obreiros, apóstolos. Os títulos não são fundamentais. O fundamental é amarmos Jesus e obedecê-lo. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Essas pessoas tiveram um papel fundamental, veja você, na história do cristianismo mundial. Mundial. A história do cristianismo no mundo tem a ver com esta igreja.
porque é desta igreja que vão sair viagens missionárias para a Europa, e é das igrejas na Europa que o cristianismo vai chegar na América, e é das igrejas na América que o cristianismo vai chegar no Brasil. E tudo isso começou onde? Lá em Antioquia. Com quem? Com gente que amou Jesus. Veja, queridos, a gente não pode se esconder do fato da gente não ter um título ou não ter um cargo, sabe? Os crentes têm alguns pecados em comum, né? Um deles é aquele que diz assim: ah, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não tenho cargo, né? Não tenho nenhum título na igreja, por que eu preciso fazer isso? Pessoas que se escondem no fato de não ter nenhum lugar. Se você precisa de um título ou um cargo para servir a Deus, é porque você não entendeu o Evangelho. E se você acha que não tem um título ou cargo, você não tem responsabilidade com o reino, pior ainda, as pessoas acham assim: ah, não, então, beleza, né? Eu não tenho cargo na igreja, é como se fosse uma licença no pecado, né? Então, não tenho cargo na igreja, eu agora não preciso ir para a igreja, né? Não preciso ir nos cultos, não preciso dar testemunho, muito menos falar de Jesus. Ora, ler a Bíblia todo dia, orar, dar dízimo, não, entendeu? Eu não tenho cargo. Imaturidade espiritual, infantilidade espiritual. Nosso papel de Deus é sermos servos. Com cargo, sem cargo, com título, sem título, você foi alcançado pela graça de Deus, transformado pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo. Tudo isso para servir. A pergunta é uma só: você está servindo ou não? Essas pessoas simplesmente creram em Jesus e agiram em obediência ao Senhor. E algo extraordinário aconteceu. Pessoas tiveram encontro com Jesus. Uma nova igreja nasceu. Meu querido, veja, não importa. Não importa se você tem um cargo na igreja, não importa se você é conhecido na igreja, não importa se as pessoas sequer sabem o nome. Não tem o nome de ninguém aqui. São anônimos. Gente anônima, mas gente que amou o Senhor e obedeceu. O que precisa haver no seu coração é um desejo sincero. Sincero, um coração que arde por servir ao Senhor, por colocar em prática o Evangelho. Se disponha, porque através da sua vida Deus pode fazer coisas extraordinárias. Se disponha à obediência, sem olhar para quem está à sua volta. Você pode ser o instrumento de coisas extraordinárias do Senhor. Mas a história continua. Veja você, né? Em Antioquia, muitas pessoas se convertem, a coisa começa a ficar muito empolgante, muito animada, e a notícia disso chega lá em Jerusalém. Lembra que só havia a igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém então envia Barnabé até lá, né? Barnabé é enviado para fazer uma espécie de relatório, uma supervisão, né? Ver o que está acontecendo, o que está rolando lá em Antioquia. Tem uma frase que eu acho linda, espetacular, sensacional, que está aí no versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Ele chegou vendo a graça de Deus, alegrou-se. Queridos, por quê? Por que Barnabé chegou lá e viu a graça de Deus? O texto explica. Versículo 24, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. Veja você.
Temos aqui uma relação de causa e efeito. Barnabé era um cristão cheio do Espírito Santo, essa é a causa. Qual é o efeito? O efeito é que ao chegar em Antioquia ele enxergou, ele percebe a graça de Deus. O que você está enxergando aqui? O que os seus olhos veem nesse momento, nessa situação? O que você está vendo nesse culto? Qual a leitura que você faz desse momento que a gente está vivendo? Estar aqui nesse dia, na igreja, ouvindo essa pregação, se ampliarmos, né? Qual leitura você faz da sua vida nesse momento? Qual a leitura que você faz do que está acontecendo com você no seu dia a dia? Qual a relação entre estarmos aqui e a sua vida? Seu trabalho, seu coração, seus estudos, seus sonhos, alma. Barnabé olhou e naquela situação viu a graça de Deus. Será que o seu olhar está sintonizado com a graça do Senhor? Será que você está enxergando, percebendo aqui agora a presença de Deus, o cuidado de Deus? Será que o seu coração se alegra porque você vê, você enxerga, você percebe a ação de Deus? Observe, queridos, há muita gente que, diante de toda e qualquer situação, só consegue enxergar o ruim, né? Ela percebe os motivos para reclamar, para murmurar, né? O defeito das pessoas, a falta de sorte, os problemas da vida, o que o diabo está fazendo, o que Deus deixou de fazer. É muito difícil para ela enxergar, perceber a graça de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, mesmo nas situações adversas. Presta atenção numa coisa, isso não é um defeito de caráter, tá? Isso é falta de maturidade espiritual. Você não é uma pessoa ruim por agir assim. Você é alguém que precisa crescer espiritualmente. E louvado seja Deus, você pode crescer espiritualmente, a sua visão das coisas pode se alargar, a sua perspectiva pode se ampliar, e de repente você pode olhar a vida de forma diferente. Naquele cenário, Barnabé viu a graça de Deus, se alegrou, é cheio do Espírito Santo. O que nos falta talvez é encher-se do Espírito Santo. Estamos cheios de preocupações, cheios de ansiedade, cheios de coisas ruins, ressentimentos, cheios de angústias, cheios de sonhos materiais, mas vazios da graça de Deus, vazios do Espírito Santo, vazios do reino de Deus, vazios da palavra de Deus. Graças a Deus. Isso não é para você ficar triste. A boa notícia é que você pode se encher. Você pode se encher, e para isso você precisa investir tempo de oração, tempo de comunhão com Deus, tempo de ouvir a palavra, tempo de adorar o Senhor, tempo de falar o Evangelho, tempo de demonstrar amor ao próximo. Ah, quer dizer então que a partir de agora tudo na minha vida vai ser positivo? Não. Significa, no entanto, que mesmo nas situações mais adversas, nas circunstâncias mais complicadas, você vai perceber a graça de Deus sobre a sua vida. Às vezes eu posso estar passando pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte. Algo tenebroso, algo horrível, mas louvado seja Deus, eu não estou sozinho, eu posso agradecer. Eu percebo a presença do Senhor do meu lado, Ele está cuidando de mim. Faça esse exercício. Olhe para a sua vida agora. Examine a sua vida nesse momento. Procure enxergar a graça de Deus sobre a sua vida. Se alegre com isso. Aí, queridos,
Barnabé tomou uma decisão extraordinária. Percebeu que estava nascendo uma igreja em Antioquia, olhando aquela situação na perspectiva da graça de Deus. O que ele faz? Ele vai à cidade de Tarso, chamar para ajudar ele Paulo. Veja você, algo que a gente conversou algumas semanas atrás, né? Paulo, quem é Paulo, né? Paulo vai se tornar o segundo homem mais importante da história do cristianismo. Depois de Jesus, Paulo é o cara. Paulo plantou igrejas, Paulo escreveu cartas que estão aí no Novo Testamento. Paulo, como missionário, foi inigualável. Mas um dia, quando ninguém queria saber da vida de Paulo, alguém investiu na vida dele. Esse alguém foi Barnabé. Barnabé foi até Tarso. Paulo estava lá jogado, sozinho, abandonado. Muita gente não acreditava na conversão dele. Barnabé pega Paulo pela mão e diz: vamos congregar juntos nessa nova igreja. Querido, isso é ter perspectiva da graça de Deus. Você já fez isso? Você já investiu espiritualmente na vida de alguém? Sabe, você já pegou alguém pela mão, meu querido? Nós vamos servir ao Senhor juntos. Não é apontar o caminho, não é dizer para o outro o horário do culto, não é chamar ele para vir na igreja, é pegar ele pela mão, é caminhar com ele. Ser cristão é isso, é andar junto. Lembra que a gente falou? Coisas extraordinárias acontecem quando pessoas comuns, simples, limitadas, pecadoras se colocam nas mãos do Senhor. Exemplo clássico, Barnabé. Barnabé não era apóstolo. Não tem nenhum livro da Bíblia com o nome de Barnabé. Barnabé não era nenhum supercrente. Era um homem comum, simples, mas que se encheu da graça de Deus. Investiu na vida de alguém. Alguém queria abençoar toda a humanidade. Querido, não temos como medir os resultados quando você se coloca nas mãos do Senhor. Coisas extraordinárias podem acontecer quando você se coloca nas mãos do Senhor. E aí, queridos, algo maravilhoso acontece em Antioquia. Eu queria terminar com isso. Versículo 26 vai dizer que pela primeira vez na história, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Olha que coisa. Primeiro lugar do mundo que alguém olhou para um crente e chamou ele de cristão foi em Antioquia. É muito importante você perceber que esse título vem de fora. Ou seja, as pessoas daquela cidade olhavam para os crentes daquela igreja e diziam: ali vão os cristãos. Ou seja, é como aquelas pessoas, as pessoas daquele lugar percebiam aquela comunidade. Até aquele momento, o cristianismo era judaico. Agora em Antioquia, os discípulos de Jesus deixam de ser reconhecidos pela sua nacionalidade, mas pela sua pregação. De tanto falarem de Cristo, são identificados com Cristo. Isso tem duas aplicações, uma para a igreja e outra para a sua vida. Como é que as pessoas identificam a igreja hoje? A igreja deveria ser lugar onde as pessoas vêm para ouvir sobre Cristo, sobre quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz ainda hoje. Igreja deve ser a comunidade dos crentes em Jesus. O culto é o lugar onde a gente celebra Jesus Cristo. A igreja não é nossa, querido, a igreja é dele. Estamos aqui por causa dele. Nossa missão é adorá-lo, proclamá-lo.
fazer com que as nossas crianças o amem, entendam que Ele os ama. Não há outra marca pela qual a igreja deve ser conhecida. O mais importante na igreja não é o pastor. Não é a arquitetura, a qualidade da música, as obras sociais, o posicionamento político, se há grandes eventos, milagres, se coisas acontecem. A igreja tem um propósito. A nossa missão aqui é única. E particularmente eu levo isso muito a sério. Tudo que a igreja faz, cada ação da igreja, cada time da igreja, tem como motivação honrar, divulgar, servir Jesus Cristo, a razão. Agora, e a sua vida? Você vem na igreja, talvez as pessoas saibam que você é evangélico, é crente, acredita em Deus. Talvez tenha algumas coisas que normalmente você não faz, que elas façam. Mas será que ao olhar para a sua vida, ela pode dizer: ali vai alguém que serve a Jesus Cristo? O que é ser identificado com Jesus hoje? Será que é trazer uma camisa estampada "Eu amo Jesus"? Será que é ter um adesivo no carro? Será que é colocar o meu rádio numa estação evangélica? Será que isso é suficiente? As pessoas precisam ver que na sua vida você reconhece Jesus como o seu único e suficiente Salvador. As pessoas precisam perceber que você entende que a sua vida ganhou cor, ganhou alegria, ganhou esperança, porque você recebeu Jesus. As pessoas precisam perceber que você tem esperança, que você age diferente, que você tem alegria no coração, porque você experimentou o amor de Jesus. As pessoas precisam perceber que você conduz a sua vida, enxerga a vida, encara a vida de forma distinta, porque você tem Jesus. Será que as pessoas têm visto isso na sua vida? Será que você é cristão de verdade? E será que as pessoas veem Cristo na sua vida? Feche seus olhos. Vamos orar. Diga para o Senhor nesse momento: você é alguém comum. Vou chamar o nosso time de música aqui à frente. E a gente vai louvar o Senhor. Você vai estar em oração. E se essa palavra falou com você, com muita seriedade, com muita sinceridade, você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu reconheço as minhas limitações. Eu sei que eu sou alguém comum, mas eu sei que através da minha vida o Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Senhor, que Cristo reine na minha vida, para que as pessoas vejam em mim Cristo. As pessoas não precisam saber seu nome. As pessoas não precisam saber se você tem cargo ou se você não tem cargo. Coloque a sua vida diante do Senhor.
Pessoas vejam Cristo na minha vida, vejam Jesus no meu comportamento, vejam o amor do Senhor nas minhas atitudes. Se coloque nas mãos do Senhor. É hora de parar de se esconder. Parar de se esconder porque você está fazendo o que a maioria dos crentes fazem. Nós não temos compromisso com a maioria. É hora de viver em obediência à palavra do Senhor. É hora de ter coragem, de ter ousadia, de ir além e de crer que o Senhor pode usar as nossas vidas para fazer algo extraordinário. Não extraordinário para nos tornar famosos, não extraordinário para nos tornar conhecidos, não extraordinário para que pessoas nos aplaudam e nos reconheçam, mas extraordinário porque a graça de Deus vai fluir nas nossas vidas. O poder do Espírito Santo vai agir através de você. E pessoas vão ser convertidas. E vidas serão abençoadas. Igrejas se fortalecerão. Senhor, diz o Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor não se manteve distante da gente, mas sendo pecadores, limitados e imperfeitos, o Senhor veio pisar na nossa lama. O Senhor veio andar no meio de nós, se envolveu com a nossa história. O Senhor não nos discriminou, mas nos amou. Louvado seja o teu nome, porque o teu Filho morreu na cruz pelos nossos pecados. Aquilo que os homens consideram vergonhoso, humilhante, de uma simplicidade absurda, a cruz. Ali o Senhor manifestou o teu poder, ali o Senhor fez algo extraordinário. E aqui estamos, ó Pai, pessoas comuns, pessoas simples, pessoas cheias de defeitos, pecados, erros, imperfeições. Mas nessa hora, nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, que o teu Espírito Santo enche as nossas vidas. Se há pessoas aqui, Senhor, que ainda não tiveram, Senhor, não receberam Cristo Jesus em suas vidas, que nessa hora elas possam confessar, dizer: Senhor, eu creio, eu acredito que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu acredito que Ele ressuscitou, e eu quero que Ele seja o meu Salvador, eu quero viver para Ele. Tome para si, Senhor, estas vidas. Aqueles aqui, Senhor, que já te confessaram, mas que estão vazios espiritualmente, enche, Senhor. Aqueles que já te confessaram, mas têm vivido uma vida tímida, porque têm se pautado nos outros, que possam olhar para o Senhor. Aqueles que têm vivido, Senhor, uma vida tímida, porque têm se agarrado, se apoiado nas suas fraquezas e limitações, que possam se encher do Espírito Santo e sair daqui com fé, com ousadia, se colocar diante do Senhor, para que hoje, já agora, já neste culto, possam ter atitudes diferentes, baseado, Senhor, naquele que tem poder de fazer extraordinário na nossa vida e através da nossa vida. Que a gente veja, Senhor, que a
a gente veja o fluir da tua graça, do teu poder através de nós. A glória do teu nome, em nome do teu Filho Jesus.